O futebol é mais do que um esporte. É um fenômeno global. Bilhões de pessoas ao redor do mundo assistem e jogam futebol. O esporte gera bilhões de reais todos os anos. Os melhores jogadores se tornam ícones globais. Eles são heróis para fãs de todas as idades. O futebol tem uma história rica. Suas raízes remontam a séculos. Mas o jogo moderno tomou forma na Inglaterra. De lá, se espalhou pelo mundo. Rapidamente conquistou corações e mentes em todos os continentes. A Copa do Mundo é o palco mais importante do futebol. A cada 4 anos, as nações competem pelo cobiçado troféu. O Brasil se destaca como a seleção mais vitoriosa da história da Copa do Mundo. Com 5 títulos, somos um verdadeiro gigante do esporte. Este vídeo explorará a história do futebol brasileiro. Desde suas origens humildes até seu status lendário, vamos desvendar a história de como o Brasil se tornou o país do futebol. Jogos semelhantes ao futebol existem há séculos. Culturas antigas na China, Japão e Mesoamérica jogavam jogos que envolviam chutar uma bola. Mas o futebol moderno surgiu na Inglaterra durante o século XIX. Escolas públicas na Inglaterra codificaram as regras do jogo. Eles estabeleceram campos e traves padronizados. A Football Association, fundada em 1863, refinou ainda mais as regras. Isso lançou as bases para o esporte que conhecemos hoje. Marinheiros, comerciantes e trabalhadores ingleses levaram o jogo consigo por todo o mundo. O futebol se espalhou rapidamente pela Europa e além. Suas regras simples e jogabilidade emocionante tornaram fácil de aprender e aproveitar. Charles Miller, um jovem de ascendência inglesa, é creditado por trazer o futebol para o Brasil. Em 1894, depois de estudar na Inglaterra, Miller retornou a São Paulo com 2 bolas de futebol e um livro de regras. Ele apresentou o jogo aos seus amigos no São Paulo Athletic Club, ou SPAC. Logo, a febre do futebol se espalhou pela cidade. Outros clubes foram formados. O futebol se tornou um passatempo popular para pessoas de todas as origens. A contribuição de Miller para o futebol brasileiro vai além de simplesmente apresentar o jogo. Ele entendia as nuances táticas do futebol. Ele compartilhou seu conhecimento com outras pessoas, ajudando a desenvolver as habilidades dos primeiros jogadores brasileiros. No início do século XX, o futebol no Brasil era principalmente um esporte amador. As equipes eram frequentemente formadas por linhas sociais. Havia clubes para operários, estudantes e imigrantes. À medida que o esporte crescia em popularidade, também aumentava a rivalidade entre os clubes. As partidas atraíam grandes multidões. Novos e maiores estádios foram construídos para acomodar a crescente base de fãs. O primeiro campeonato brasileiro oficial foi realizado em 1902. Isso marcou um passo significativo na profissionalização do futebol brasileiro. Os jogadores começaram a receber salários por suas habilidades. O esporte se tornou uma carreira viável para indivíduos talentosos. Em 1914, foi fundada a Confederação Brasileira de Desportos, ou CBD. Esta, mais tarde, se tornou a Confederação Brasileira de Futebol, conhecida hoje como CBF, o órgão regulador do futebol no Brasil. A CBF organizou competições nacionais e supervisionou o desenvolvimento do esporte. O Brasil jogou sua primeira partida internacional contra o Exeter City, um time inglês, em 1914. A primeira vitória internacional oficial foi registrada em 1919, derrotando o Uruguai no Rio de Janeiro. A Copa do Mundo da FIFA de 1930, realizada no Uruguai, foi a primeira edição do torneio. O Brasil participou, mas foi eliminado na fase de grupos. Apesar do revés inicial, a paixão do Brasil pelo futebol continuou a crescer. Estávamos determinados a deixar nossa marca no cenário mundial.
A trajetória do Brasil na Copa do Mundo tem sido simplesmente extraordinária. Conquistamos o torneio 5 vezes, em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Cada vitória marcou uma era distinta na história do futebol brasileiro. 1958. Liderado por um jovem Pelé, o Brasil encantou o mundo com seu talento ofensivo. 1962. O Brasil defendeu seu título com outra exibição impressionante, mostrando sua disciplina tática ao lado de seu talento natural. 1970. Considerada a melhor equipe já reunida, a seleção brasileira de 1970, com nomes como Pelé, Jairzinho e Rivelino, jogou com uma alegria e maestria que ainda hoje são lembradas. 1994. Depois de uma longa espera, o Brasil voltou a saborear a glória da Copa do Mundo. Liderada por Romário e Bebeto, a equipe jogou um futebol mais pragmático, mas igualmente eficaz. 2002. O surgimento de Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho anunciou uma nova geração de estrelas brasileiras. Sua vitória no Japão e na Coreia do Sul consolidou o Brasil como a seleção mais vitoriosa da história da Copa do Mundo. O Brasil produziu alguns dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Esses jogadores não apenas trouxeram glória à nação, mas também inspiraram gerações com sua habilidade, paixão e amor pelo jogo. Pelé. Considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos, Pelé conquistou 3 Copas do Mundo com o Brasil. Seu extraordinário talento com a bola, visão de jogo e faro de gol o tornaram um ícone global. Garrincha. Conhecido por seu drible mágico, Garrincha foi fundamental nas conquistas do Brasil na Copa do Mundo de 1958 e 1962. Zico. O Galinho de Quintino. Zico foi um camisa 10 extremamente talentoso que encantou o público nas décadas de 1970 e 1980. Romário. Um artilheiro letal. Romário liderou o Brasil à vitória na Copa do Mundo de 1994. Sua confiança e ginga dentro de campo o tornaram um dos favoritos dos fãs. Ronaldo Fenômeno. Com velocidade, força e capacidade de finalização incríveis, Ronaldo é considerado um dos maiores atacantes de todos os tempos. Ele foi fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil. O futebol brasileiro é conhecido por seu estilo de jogo, samba. Este estilo enfatiza o talento, a criatividade e a improvisação. É uma alegria de assistir e influenciou jogadores e equipes ao redor do mundo. Os jogadores brasileiros são conhecidos por seu controle de bola excepcional, passes precisos e dribles ousados. Eles jogam com uma liberdade de expressão que é única da nossa cultura. Este estilo de jogo não é apenas entretenimento, está profundamente enraizado na alma brasileira. O futebol no Brasil é mais que um esporte, é uma forma de arte, um modo de vida. O caso de amor do Brasil com o futebol continua até hoje. Das praias do Rio às ruas de São Paulo, o esporte é onipresente. Crianças crescem sonhando em vestir a famosa amarelinha. A paixão do país pelo futebol é evidente nos milhares de clubes amadores que existem em todo o Brasil. Esses clubes oferecem oportunidades para pessoas de todas as idades e origens jogarem o esporte que amam. Os 5 títulos da Copa do Mundo do Brasil são uma prova da duradoura cultura futebolística do país. Mas, além dos troféus e elogios, é a alegria, a paixão e a arte que os jogadores brasileiros trazem para o campo que conquistaram os corações dos fãs em todo o mundo. O legado do Brasil como um gigante do futebol mundial está seguro.